Imagine alguém comum, sentado no sofá no fim do dia, olhando para o aplicativo do banco, enquanto pensa que R$ 1.000 por mês nunca seriam suficientes para mudar sua vida financeira de verdade. Afinal, quando vemos pessoas milionárias na internet, mostrando lucros gigantescos, carros caros e ganhos absurdos em poucos dias, parece que investir pequenas quantias é inútil. Só que existe uma diferença enorme entre aquilo que chama a atenção na internet e aquilo que realmente constrói patrimônio no mundo real. A verdade é que riqueza raramente nasce de uma aposta milagrosa. Na maioria das vezes, ela nasce de consistência silenciosa, paciência e tempo. E foi exatamente isso que aconteceu quando alguém decidiu investir R$ 1.000 todos os meses durante 3 anos inteiros, sem falhar, sem tentar enriquecer da noite para o dia e sem abandonar o plano nos momentos difíceis. O resultado não foi apenas financeiro, foi psicológico, emocional e transformador. Porque depois de algum tempo, o dinheiro começa a trabalhar sozinho. E essa é uma sensação que poucas pessoas experimentam de verdade. No começo, parecia lento demais. O primeiro mês quase não mudou nada. Depois de investir os primeiros R$ 1.000, o rendimento parecia insignificante. Alguns reais aqui, algumas dezenas ali, nada que impressionasse. E esse é exatamente o ponto em que a maioria das pessoas desiste. Vivemos em uma geração acostumada com velocidade, dopamina instantânea e resultados rápidos. Quando alguém começa a investir e vê que o dinheiro não dobra em uma semana, automaticamente acredita que aquilo não funciona. Mas os juros compostos não funcionam como uma explosão. Eles funcionam como uma bola de neve descendo uma montanha. No início, ela parece pequena e lenta, mas conforme o tempo passa, ela ganha tamanho, velocidade e força. Albert Einstein chegou a chamar os juros compostos de a força mais poderosa do universo. E embora a frase seja debatida historicamente, o conceito continua verdadeiro. Os juros compostos recompensam não quem começa com muito dinheiro, mas quem consegue permanecer investindo durante muito tempo. Durante esses 3 anos, os investimentos foram feitos de maneira racional, utilizando métodos reais e acessíveis para qualquer brasileiro comum. Parte do dinheiro foi direcionada para a renda fixa, aproveitando taxas de juros elevadas no Brasil, especialmente através do Tesouro Selic e de CDBs que pagavam 100% ou mais do CDI. Outra parte foi colocada em ETFs e ações sólidas focadas no longo prazo. Empresas que historicamente sobreviveram a crises e continuaram crescendo ao longo dos anos. Não existia aposta em criptomoedas milagrosas. Não existia a promessa de ficar rico em 30 dias. E muito menos operações perigosas tentando multiplicar patrimônio rapidamente. Era simplesmente um plano baseado em algo extremamente sem graça: disciplina. E, ironicamente, é justamente essa parte sem graça que funciona de verdade. Depois de 12 meses, o cenário começou a mudar. Ao invés de ter apenas o dinheiro investido, os rendimentos começaram a ficar visíveis. O patrimônio ultrapassava os R$ 12.000 investidos originalmente. E pela primeira vez, surgia uma percepção importante. O dinheiro havia começado a crescer, mesmo nos meses em que a pessoa não fazia nada além de continuar trabalhando normalmente. Enquanto dormia, enquanto assistia televisão, ou enquanto passava o dia fora de casa, os investimentos continuavam gerando pequenos resultados silenciosos. E isso muda completamente a forma como alguém enxerga o dinheiro. Porque a maioria das pessoas vive trocando tempo por dinheiro eternamente. Elas trabalham, recebem, gastam e voltam ao zero repetidamente. Mas quando os investimentos começam a render, surge algo poderoso. Uma segunda fonte de crescimento financeiro
independente do esforço físico imediato. No segundo ano, os resultados começaram a acelerar. Isso acontece porque os juros compostos possuem um comportamento quase invisível no começo, mas progressivamente mais forte conforme o patrimônio aumenta. Se no início os rendimentos mensais eram pequenos, agora eles começavam a representar centenas de reais em determinados períodos. Dependendo do cenário econômico brasileiro, especialmente em momentos de juros altos, aplicações conservadoras chegaram a entregar rendimentos extremamente interessantes, sem exposição exagerada ao risco. Dados históricos mostram que investimentos atrelados ao CDI e à taxa Selic tiveram desempenho muito forte nos últimos anos no Brasil, principalmente durante períodos em que a Selic ultrapassou 2 dígitos. Isso significa que até investidores conservadores conseguiram acelerar patrimônio sem precisar correr riscos extremos. E, quando esse cenário se combina com aportes mensais constantes, o crescimento deixa de depender apenas da rentabilidade e passa a depender também da consistência. Mas talvez a maior transformação não tenha sido financeira, foi mental. Porque depois de investir durante tanto tempo, algo muda dentro da pessoa. O consumo impulsivo começa a perder força. Parcelamentos deixam de parecer normais. Compras emocionais passam a parecer desperdício de futuro. Enquanto muita gente gastava milhares tentando parecer rica na internet, alguém estava silenciosamente construindo patrimônio real. E existe uma diferença gigantesca entre parecer rico e realmente construir liberdade financeira. A internet mostra o carro financiado, mas raramente mostra a dívida. Mostra viagens, relógios caros e luxo, mas quase nunca mostra pessoas investindo consistentemente durante anos. Porque consistência não viraliza. Paciência não chama a atenção. Só que patrimônio real normalmente nasce justamente dessas coisas silenciosas, que ninguém acha interessantes no começo. Ao final dos 3 anos, o valor acumulado surpreendeu até mesmo quem estava investindo. Afinal, não eram apenas 36 mil reais aportados ao longo do período. Havia também os rendimentos acumulados, dividendos reinvestidos, crescimento dos ativos, e principalmente o efeito psicológico da continuidade. Dependendo da carteira utilizada e do cenário econômico, o patrimônio já podia ultrapassar facilmente a faixa dos 40 mil reais ou mais. E embora isso não transforme alguém em milionário da noite para o dia, existe algo extremamente poderoso nisso. Perceber que o patrimônio começou a crescer em uma velocidade maior do que antes. Porque agora os rendimentos mensais já começam a representar uma parte relevante de novos aportes. Em determinado momento, o dinheiro investido começa a trabalhar tão forte que passa a acelerar o processo praticamente sozinho. E é exatamente aqui que muitas pessoas entendem tarde demais o verdadeiro custo de não investir cedo. Porque 3 anos passam rápido, muito rápido. A maioria das pessoas desperdiça esse tempo inteiro apenas consumindo, financiando coisas ou esperando o momento perfeito para começar. Só que o momento perfeito quase nunca chega. Sempre haverá contas, problemas, insegurança econômica ou medo. Enquanto isso, o tempo continua passando silenciosamente. E o tempo é o principal combustível dos juros compostos. Quanto antes alguém começa, menos esforço financeiro precisa fazer no futuro. Dados históricos de diversos estudos financeiros mostram que investidores que começam cedo possuem vantagem gigantesca, mesmo investindo menos dinheiro. Isso acontece porque o tempo potencializa os rendimentos de maneira quase absurda ao longo das décadas. O mais impressionante é que R$ 1.000 por mês não representa necessariamente um salário alto. Muitas vezes,
esse valor nasce de cortes conscientes, renda extra, redução de desperdícios e mudança de prioridades. Algumas pessoas conseguem esse dinheiro trabalhando algumas horas adicionais por semana. Outras conseguem vendendo coisas que não usam mais, reduzindo gastos impulsivos ou aprendendo habilidades que aumentam renda. O problema é que a maioria procura soluções extremamente complexas para enriquecer, enquanto ignora princípios básicos que realmente funcionam. E a realidade é dura. Patrimônio normalmente é construído devagar. A diferença é que quando alguém olha para trás depois de anos, percebe que o crescimento aparentemente devagar acabou produzindo algo gigantesco. No fim das contas, investir R$ 1.000 por mês durante 3 anos não mudou apenas uma conta bancária. Mudou a relação daquela pessoa com o futuro. Pela primeira vez, existia a sensação de progresso real, segurança crescente e principalmente liberdade sendo construída aos poucos. Porque riqueza de verdade não significa ostentar. Significa ter opções. Significa diminuir ansiedade financeira. Significa dormir sabendo que o dinheiro não depende exclusivamente das próximas horas trabalhadas. E talvez essa seja a maior lição de todas. O resultado mais poderoso dos investimentos não é apenas o dinheiro acumulado, mas a tranquilidade de perceber que o futuro começou finalmente a trabalhar ao seu favor. E conforme os meses continuavam passando, uma percepção começou a ficar impossível de ignorar. O crescimento financeiro não era mais apenas uma teoria vista em vídeos ou livros sobre investimentos. Ele havia se tornado algo real. Pela primeira vez, existia a sensação concreta de que o dinheiro estava deixando de ser apenas um problema constante e começando lentamente a se transformar em uma ferramenta. Isso muda completamente a maneira como alguém enxerga trabalho, consumo e até mesmo a própria vida. Porque quando uma pessoa vive sem nenhuma reserva, qualquer emergência vira desespero. Um problema no carro, uma demissão inesperada, uma conta médica ou qualquer imprevisto pequeno já é suficiente para destruir emocionalmente alguém financeiramente vulnerável. Mas quando o patrimônio começa a crescer, mesmo que ainda esteja longe da independência financeira, nasce algo extremamente valioso: paz mental. E existe um detalhe importante que quase ninguém comenta quando fala sobre investimentos. O objetivo inicial raramente é ficar rico rapidamente. O primeiro objetivo é parar de afundar. Parece simples, mas muita gente vive presa em um ciclo invisível, onde todo o dinheiro que entra já está comprometido, antes mesmo de chegar na conta. A pessoa trabalha apenas para sobreviver ao próximo mês. E nesse estado constante de pressão financeira, pensar em futuro parece impossível. Só que investir mensalmente começa a quebrar esse ciclo pouco a pouco. Nos primeiros meses, quase nada muda externamente. Mas internamente, algo poderoso acontece. A pessoa percebe que finalmente começou a construir alguma coisa, ao invés de apenas pagar contas eternamente. Depois de 3 anos investindo, os resultados financeiros já eram interessantes. Mas o verdadeiro impacto aparecia nas decisões do dia a dia. Compras deixaram de ser feitas por impulso emocional. Parcelamentos começaram a parecer armadilhas. A necessidade de impressionar os outros perdeu força. Porque quando alguém entende o poder dos juros compostos, cada gasto desnecessário passa a ter um peso diferente. Um celular comprado por impulso deixa de ser apenas um objeto caro. Ele passa a representar meses ou até anos de crescimento financeiro desperdiçado. E isso não significa viver uma vida sem prazer ou se tornar obcecado por dinheiro. Significa apenas desenvolver consciência financeira, algo que infelizmente poucas pessoas aprendem na escola ou dentro de casa. Enquanto isso, muita gente ao redor
continuava presa na corrida infinita do consumo. Pessoas trocando de carro sem necessidade, entrando em financiamentos longos, acumulando dívidas silenciosas e vivendo para manter aparências nas redes sociais. E talvez essa seja uma das maiores ilusões da sociedade moderna. Acreditar que riqueza é aquilo que aparece. Na maioria das vezes, patrimônio verdadeiro é invisível. Ele está na pessoa que investe consistentemente durante anos, sem precisar provar nada para ninguém. Porque o rico de verdade, normalmente não sente necessidade de parecer rico o tempo inteiro. E essa diferença de mentalidade separa completamente quem constrói liberdade financeira de quem apenas tenta aparentar sucesso. Com o patrimônio crescendo, surgiu também outra percepção importante. O tempo começou a ter um valor diferente. Antes, todo ganho financeiro dependia exclusivamente de trabalhar mais horas. Agora, existia uma máquina financeira funcionando silenciosamente em segundo plano. Mesmo em dias ruins, mesmo em períodos difíceis, os investimentos continuavam existindo. E isso cria algo extremamente poderoso chamado efeito de segurança progressiva. A pessoa deixa de sentir que está permanentemente à beira do colapso financeiro. Pela primeira vez, existe uma base sendo construída. E talvez a maior lição dessa jornada seja justamente perceber que enriquecer não é um evento. É um processo. A internet acostumou as pessoas a procurarem atalhos milagrosos, operações secretas, investimentos explosivos e promessas irreais. Só que a maioria dessas histórias termina em frustração, perdas financeiras e ansiedade. O patrimônio sólido normalmente nasce de algo muito menos emocionante. Consistência durante muito tempo. É quase entediante. Mas funciona. E funciona porque os juros compostos recompensam permanência, não pressa. Se alguém tivesse olhado para o primeiro mês dessa jornada, provavelmente teria dito que R$ 1.000 por mês não fariam diferença nenhuma. No segundo mês, talvez ainda parecesse pequeno. No sexto mês, talvez ainda parecesse lento demais. Mas depois de 3 anos olhando para trás, a conclusão se torna inevitável. O segredo nunca esteve na velocidade. O segredo sempre esteve na continuidade. Porque pequenas decisões repetidas durante muito tempo criam resultados gigantescos que parecem impossíveis para quem observa apenas o começo da trajetória. E o mais interessante é perceber que essa história não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre futuro, sobre disciplina, sobre paciência em uma geração imediatista, sobre aprender a pensar no longo prazo enquanto o mundo inteiro tenta vender gratificação instantânea. No fundo, investir mensalmente durante anos é quase um ato de resistência contra a cultura da impulsividade. É decidir construir algo silenciosamente enquanto a maioria procura atalhos rápidos que raramente funcionam. No final desses 3 anos, o patrimônio acumulado era importante, mas existia algo ainda mais valioso do que o dinheiro. A confiança construída ao longo do caminho. A certeza de que o futuro não dependia mais apenas da sorte. A tranquilidade de saber que existia um plano funcionando. E, principalmente, a percepção de que liberdade financeira não nasce de um único grande acerto, mas de centenas de pequenas decisões corretas, tomadas repetidamente durante muito tempo. Porque, no fim das contas, a grande verdade é simples. O tempo vai passar de qualquer maneira. A diferença é decidir se, daqui a 3 anos, você vai olhar para trás pensando, eu poderia ter começado. Ou olhando para tudo aquilo que construiu silenciosamente, enquanto a maioria apenas esperava o momento perfeito que nunca chegou.